Queria saber o seguinte, o primeiro tempo foi bem encruado, né? Os últimos 5 minutos teve uma chance do Fred, depois do Dudu também, a bola passou ali na frente, acabou chegando, não fazendo gol, mas o segundo tempo pegou fogo. O que vocês fizeram lá no intervalo, além das 2 substituições, para realmente que o Palmeiras voltasse mais guloso para o jogo? Boa noite. Durante a semana, nos treinamentos, a gente já tinha elaborado estratégia para o jogo. Caso não desse certo, a gente já tinha um plano B. Eu e o Alberto vimos durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, como você falou, um primeiro tempo ruim, muito truncado, poucas chances. E no segundo tempo a gente mudou, já sabendo o que tinha que fazer. O Egídio sentiu a coxa, o Cleiton Xavier também sentiu cansaço, dor no adutor. Então a gente já sabia que não podia perder troca num jogo que estava, além de estar um jogo feio, como foi o primeiro tempo, criando muito pouca chance. Então a gente voltou com o Tietê na lateral esquerda, colocamos o Alexandre para ser a referência, já que não estava, nós estávamos com um time de velocidade e não estava conseguindo usar. E fizemos, acho que 20, 25 minutos, muito bom no segundo tempo, onde decidiu o jogo. E depois soube administrar. Cuquinha, é isso que eu ia te perguntar sobre essas modificações para o segundo tempo, que não foi comum a passagem do Tietê para a lateral esquerda, né, e a entrada do Alexandre. O Moisés até no último jogo já havia entrado bem, né? Isso que eu ia te perguntar, por que você não optou, por exemplo, o Fabrício, que chegou até a aquecer no primeiro tempo, ou o próprio Zé Roberto, que já foi lateral esquerdo, e você resolveu passar o Tietê para a lateral esquerda? A gente, durante a semana, falou muito. O Cuca sempre alerta a gente que a gente não pode perder substituições, né? Então, durante o primeiro tempo, se o Egídio saísse, a gente colocaria ou o Fabrício ou o Zé Roberto. Mas a gente vendo o jogo, entendendo, conversamos com o Tietê, já treinamos eles por aquela posição. A gente sabia que não perdendo a substituição, colocando ele para o lado esquerdo, a gente ia ganhar com o Moisés no meio e com o Alexandre. Ia ter o Gabriel Jesus pela esquerda, o Guedes pela direita e o Dudu Armando. Continuou um time com velocidade e agora com uma referência na área. E fizemos no segundo tempo 20 minutos bons e conseguimos fazer 2 gols. Podia ter feito o terceiro. O Fluminense também criou algumas chances, mas acho que foi merecido. Coquinha, aqui. Essas mudanças que vocês fizeram no intervalo, que surtiram efeito, né? A gente até comentava que o Palmeiras ganhou o jogo ali no intervalo com as modificações. Mostra que a comissão técnica hoje tem pleno conhecimento do que pode explorar do time, também com a entrada do Moisés, que entrou bem. E como que vocês fazem para administrar esses jogadores que entram no segundo tempo e acabam correspondendo também, como é o caso do Alexandre, que perdeu a posição de titular, entrou, fez o gol e ajudou a construir a vitória? O administrar, eu acho que um time grande, quando tem 20 jogadores de nível alto, a gente tem que saber lidar da melhor forma possível, treinando todos iguais, para quando precisar durante o jogo, eles possam fazer o que fizeram hoje, que é mudar a cara do jogo, como foi feito. Lá em Campinas fizemos as mudanças também, surtiu um pouco de efeito, não tanto quanto hoje. Então a gente sempre tenta fazer o melhor. O administrar o jogador, eu acho que é trabalhar todo mundo da mesma forma, para quando precisar que eles correspondam. Isso eu acho que é o ideal. E em relação às substituições, foi que você me perguntou, a gente sempre conversa, quem está nos treinos lá na academia sabe que está eu, o Alberto, o Cuca, a gente sempre está conversando. Então hoje eu e o Alberto já sabia dos planos que o Cuca tinha, se precisasse para trocar, e é aquilo que eu falei antes, ele não gosta de perder substituição, então você trocar 6 por meia dúzia num jogo que você não está criando nada, não é aceitável. Então a gente tentou fazer alguma coisa diferente. E no segundo tempo, no finalzinho, faltando uns 10, 15 minutos, daí colocamos o Zé para dar uma fechadinha naquele lado do Fluminense que estava criando algum perigo. Ô, Cuquinha, queria que você falasse especificamente de um jogador que chama a atenção, que é o Roger Guedes, né? 19 anos de idade, foi pinçado do Criciúma, chegou no Palmeiras, já foi titular numa semifinal de Campeonato Paulista contra o Santos e tem demonstrado cada vez mais um bom futebol. Hoje ele fez um bom jogo, especialmente no segundo tempo, tentou no primeiro também. Como é que é o trabalho diário com esse jogador que chegou, como eu disse recentemente, já saiu jogando, já não teve talvez tanto tempo de adaptação, e é bom vocês verem o resultado dele em campo, vocês fazendo parte disso tudo também? Lógico, isso é gratificante, ainda mais sendo um menino de 19 anos, tem idade para ser filho da gente, né? A gente sempre está conversando durante os treinos, nos jogos, no intervalo do jogo. A gente sempre está conversando, tentando orientar, e é muito bom. É bom ver, ele é um guri responsável, ele
começa uma jogada, mesmo que perca, ele volta, vai até lá o final para dar conta. Então, é um guri responsável, com 19 anos, é um guri que tem muito a crescer ainda e vai ajudar bastante o Palmeiras. Coquinha, qual que é a sua avaliação do posicionamento hoje do Gabriel Jesus, atuando mais dentro da área? E uma outra pergunta, o Moisés, ele entrou bem contra a Ponte Preta e hoje, no segundo tempo, desempenhou um bom papel ali no meio de campo. É um jogador que pode cavar ali a sua vaga de titular na equipe do Palmeiras? Como eu falei antes, o Palmeiras tem 20, 25 jogadores aí de nível alto, nível bom. Então, quando começa a treinar bem, começa a atropelar nos treinos, a gente vai esperando. E a hora que surgir a oportunidade, eles têm que agarrar. Então, o Moisés está treinando bem, o Thiago Santos está treinando bem. Tem muitos jogadores que estão treinando bem. A gente sabe que a hora que precisar, eles vão corresponder. Agora, ser titular ou não, daí já é com o Cuca, né? Daí eu já não sei mais. O Gabriel, achei, eu ali embaixo, vendo do ladinho do campo, ali, eu achei que o primeiro tempo ele gosta de usar velocidade e ele, no meio dos dois zagueiros, ele não conseguiu render muito. Até tentou alguma jogada, mas não conseguiu render. Tanto que, quando ele foi para o lado esquerdo, ele já rendeu, já fez algumas jogadas, já foi melhor. E também bateu cansaço nele no final lá, meio que se entregou, mas não... Cuquinha, o ano passado, o Palmeiras acabou ficando em nono no Campeonato Brasileiro, né? E um dos diagnósticos que foram feitos, o Palmeiras falhou muito nos jogos em casa, teve 54% de aproveitamento aqui, enquanto o Corinthians, que foi campeão, por exemplo, teve 90%. Em um jogo como esse, que vocês conseguiram a vitória, tal, até o segundo tempo pode servir de exemplo para outros jogos. Mas que lição que você tira, que vocês tiram de uma partida como essa, que começou sonolenta, se continuar sonolenta, se transformaria numa partida complicada, para que isso não se repita, para que o time consiga manter mais força dentro de casa? O que eu penso assim, com a gente, o Palmeiras fez 4 jogos na arena, não tomou gol ainda, foram 2 vitórias de 4-0, 2 de 2-0. Eu acho que a gente tem que achar esse meio termo aí para jogar fora de casa também, porque dentro de casa a gente está correspondendo, apesar que o primeiro tempo nosso hoje foi ruim, o primeiro tempo que era melhor apagar. Então, nós ganhamos um jogo hoje, perdendo de jogar o primeiro tempo, porque não conseguiu jogar, não conseguiu criar nada, mas graças a Deus, no segundo tempo, fomos iluminados e conseguimos a vitória. Sobre essas modificações para o segundo tempo, que não foi comum a passagem do Tietê para a lateral esquerda, né, e a entrada do Alexandro. O Moisés, até no último jogo, já havia entrado bem, né? Isso que eu ia te perguntar, por que você não optou, por exemplo, o Fabrício, que chegou até a aquecer no primeiro tempo, ou o próprio Zé Roberto, que já foi lateral esquerdo, e você resolveu passar o Tietê para a lateral esquerda? A gente, durante a semana, falou muito, o Cuca sempre alerta a gente que a gente não pode perder substituições, né? Então, durante o primeiro tempo, se o Egídio saísse, a gente colocaria ou o Fabrício ou o Zé Roberto. Mas a gente vendo o jogo, entendendo, conversamos com o Tietê, já treinamos eles por aquela posição. A gente sabia que, não perdendo a substituição, colocando ele para o lado esquerdo, a gente ia ganhar com o Moisés no meio e com o Alexandro. Ia ter o Gabriel Jesus pela esquerda, o Guedes pela direita e o Dudu armando. Continuou um time com velocidade e agora com uma referência na área. E fizemos no segundo tempo 20 minutos bons e conseguimos fazer 2 gols. Podia ter feito o terceiro. O Fluminense também criou algumas chances, mas acho que foi merecido. Coquinha, aqui. Essas mudanças que vocês fizeram no intervalo, que surtiram efeito... Queria saber o seguinte, o primeiro tempo foi bem encruado, né? Os últimos 5 minutos teve uma chance do Fred, depois do Dudu também, a bola passou ali na frente, acabou chegando, não fazendo gol, mas o segundo tempo pegou fogo. O que vocês fizeram lá no intervalo, além das 2 substituições, para realmente que o Palmeiras voltasse mais guloso para o jogo? Boa noite. Durante a semana, nos treinamentos, a gente já tinha elaborado estratégia para o jogo. Caso não desse certo, a gente já tinha um plano B. Eu e o Alberto vimos durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, como você falou, um primeiro tempo ruim, muito truncado, poucas chances. E no segundo tempo a gente mudou, já sabendo o que tinha que fazer. O Egídio sentiu a coxa, o Cleiton Xavier também sentiu cansaço, dor no adutor. Então, a gente já sabia que não podia perder troca num jogo que estava, além de estar um jogo feio, como foi o primeiro tempo, criando muito pouca chance. Então, a gente voltou com o Tietê na lateral esquerda,
colocamos o Alexandro para ser a referência, já que não estava, nós estávamos com um time de velocidade e não estava conseguindo usar. E fizemos, acho que 20, 25 minutos, muito bom no segundo tempo, onde decidiu o jogo. E depois soube administrar. Cuquinha, é isso que eu ia te perguntar sobre. Qual que é a sua avaliação do posicionamento hoje do Gabriel Jesus, atuando mais dentro da área? E uma outra pergunta, o Moisés, ele entrou bem contra a Ponte Preta e hoje, no segundo tempo, desempenhou um bom papel ali no meio de campo. É um jogador que pode cavar ali a sua vaga de titular na equipe do Palmeiras? Como eu falei antes, o Palmeiras tem 20, 25 jogadores aí de nível alto, nível bom. Então, quando começa a treinar bem, começa a atropelar nos treinos, a gente vai esperando. E a hora que surgir a oportunidade, eles têm que agarrar. Então, o Moisés está treinando bem, o Thiago Santos está treinando bem. Tem muitos jogadores que estão treinando bem. A gente sabe que a hora que precisar, eles vão corresponder. Agora, ser titular ou não, daí já é com o Cuca, né? Daí eu já não sei mais. O Gabriel, achei, eu ali embaixo, vendo do ladinho do campo, ali, eu achei que o primeiro tempo ele gosta de usar a velocidade e ele no meio dos dois zagueiros ele não conseguiu render muito. Até tentou alguma jogada, mas não conseguiu render. Tanto que quando ele foi para o lado esquerdo, ele já rendeu, já fez algumas jogadas, já foi melhor. E também bateu cansaço nele no final lá, meio que se entregou, mas não... Cuquinha, o ano passado o Palmeiras acabou ficando em nono no Campeonato Brasileiro, né? E um dos diagnósticos que foram feitos... Feito, né? A gente até comentava que o Palmeiras ganhou o jogo ali no intervalo com as modificações. Mostra que a comissão técnica hoje tem pleno conhecimento do que pode explorar do time, também com a entrada do Moisés, que entrou bem. E como que vocês fazem para administrar esses jogadores que entram no segundo tempo e acabam correspondendo também, como é o caso do Alexandro, que perdeu a posição de titular, entrou, fez o gol e ajudou a construir a vitória? O administrar, eu acho que um time grande, quando tem 20 jogadores de nível alto, a gente tem que saber lidar da melhor forma possível, treinando todos iguais, para quando precisar durante o jogo, eles possam fazer o que fizeram hoje, que é mudar a cara do jogo, como foi feito. Lá em Campinas fizemos as mudanças também, surtiu um pouco de efeito, não tanto quanto hoje. Então a gente sempre tenta fazer o melhor. O administrar o jogador, eu acho que é trabalhar todo mundo da mesma forma, para quando precisar que eles correspondam. Isso eu acho que é o ideal. E em relação às substituições, foi que você me perguntou, a gente sempre conversa, quem está nos treinos lá na academia sabe que está eu, o Alberto, o Cuca, a gente sempre está conversando. Então hoje eu e o Alberto já sabia dos planos que o Cuca tinha, se precisasse para trocar, e é aquilo que eu falei antes, ele não gosta de perder substituição, então você trocar 6 por meia dúzia num jogo que você não está criando nada, não é aceitável. Então a gente tentou fazer alguma coisa diferente. E no segundo tempo, no finalzinho, faltando uns 10, 15 minutos, daí colocamos o Zé para dar uma fechadinha naquele lado do Fluminense que estava criando algum perigo. Ô, Cuquinha, queria que você falasse especificamente de um jogador que chama a atenção, que é o Roger Guedes, né? 19 anos de idade, foi pinçado do Criciúma, chegou no Palmeiras, já foi titular numa semifinal de Campeonato Paulista contra o Santos e tem demonstrado cada vez mais um bom futebol. Hoje ele fez um bom jogo, especialmente no segundo tempo, tentou no primeiro também. Como é que é o trabalho diário com esse jogador que chegou, como eu disse recentemente, já saiu jogando, já não teve talvez tanto tempo de adaptação e é bom vocês verem o resultado dele em campo, vocês fazendo parte disso tudo também? Lógico, isso é gratificante, ainda mais sendo um menino de 19 anos, tem idade para ser filho da gente, né? A gente sempre está conversando durante os treinos, nos jogos, no intervalo do jogo. A gente sempre está conversando, tentando orientar, e é muito bom. É bom ver, ele é um guri responsável, ele começa uma jogada, mesmo que perca, ele volta, vai até lá no final para dar conta. Então, é um guri responsável, com 19 anos, é um guri que tem muito a crescer ainda e vai ajudar bastante o Palmeiras. Cuquinha,